Agora vamos falar dos números primos, né? A DMTEC também cobra muito isso. Números primos. Às vezes ela coloca para vocês descobrirem se aquele número é primo ou não. E também ela coloca nos finais das questões, né? Esse número aqui ele é primo, ímpar e maior que isso, menor que isso, né? Então, quando a gente for resolver algumas questões de equação do primeiro grau, vocês vão ver que ela coloca muito essa questão. Esse número o resultado é primo. Então, veja, o que é necessário a gente saber aqui? Claro, é necessário a gente saber o que é um número primo, né? Mas eu quero que vocês tenham em mente os primeiros números primos. Eu vou dizer quais são ali. É importante a gente saber alguns critérios de divisibilidade também. Maria até utilizou ali naquela divisão do 116 por 5, né? E o algoritmo para a gente saber se o número é primo ou não. É isso mesmo, a Edna já colocou ali, né? Então, veja, justamente o que a Edna colocou ali, né? Um número primo é aquele número que só possui dois divisores, ou seja, ele só pode ser dividido por um e por ele próprio. E aí, se vocês perceberem aqui em cima, o nosso número 3 ele é primo, porque ele só teve aqui dois divisores, que foi o número 1 e o próprio número, né? Então, é sempre nessa ideia. Todo número primo só possui dois divisores, o número 1 e ele próprio. Que nesse caso só dá para ser dividido por eles dois, né? Então aí nós temos diversos exemplos de números primos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho essa tabelinha para vocês, que são os números primos, né? Até 1000, tá certo? Mas eu vou querer que vocês tenham em mente esses primeiros aqui que eu grifei em vermelho. Justamente porque tem questões da DMTEC que ela pergunta: esses números aqui são primos ou não, né? E aí o que é que vai ajudar vocês para detonar questões desse tipo? É a gente saber aqui os primeiros números primos. Eu destaquei aqui o 2 porque eu quero que vocês percebam que o único número primo que é par é o número 2. Todos os outros são ímpares aqui, ó. Vocês podem até sair analisando aí, mas vocês não vão encontrar nenhum número par, só o número 2. É o único número primo aí que é par, tá certo? Todos os outros são ímpares. E eu quero que vocês tenham em mente esses primeiros números aqui para a prova. Porque vocês não vão deixar na mente esses números todos aqui até 1000, né? Mas eu quero que vocês tenham em mente todos esses aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Já é o suficiente para vocês fazerem a prova. Analisando, pessoal, eu selecionei isso aqui, analisando os valores que ela já cobrou referente a número primo. Tá certo? Vocês vão ver mais na frente por quê. Então, vejam só. Vamos falar agora das divisibilidades. Eu fiz esse esqueminha aqui para vocês perceberem uma coisa. Para a divisibilidade, eu só vou querer que vocês saibam do número 2, do número 3, principalmente 2 e 3, tá certo? É necessário saber. 5 e o 7. Eu não coloquei o 7 aqui, mas todos esses outros, olha, o 4 e o 8 vai depender do 2. Porque, veja, se você quer saber aqui uma divisão por 4 e por 8, primeiro tem que ser por 2. Se você quer saber uma divisão por 6, ele vai ter que ser por 2 e por 3. Se você quer saber uma divisão por 9, ele vai ter que ser por 3. E se você quer saber uma divisão por 10, ele vai ter que ser por 2 e por 5. Entendeu? Justamente porque, para um número ser dividido por 10, ele tem que ser dividido por 2 e por 5. Então, a gente só vai trabalhar aqui a divisibilidade por 2, 3, 5 e 7. E veja que 2, 3, 5 e 7 são os primeiros números ímpares. Olha. 2, 3, 5 e 7. Isso vai ajudar vocês justamente nessa busca. Entendeu? Pensar rápido. Vamos lá. Divisibilidade por 2. O que significa divisibilidade, né? É você saber se aquele número dá para ser dividido por 2 ou não. Entendeu? E aí vamos aqui. Primeira ideia. Quando é que o número é divisível por 2? Se ele tiver final 0, 2, 4, 6 ou 8.
é a mesma ideia do par, né? O número só vai ser dividido por 2 se ele for par. Se ele for ímpar, ele não vai ser divisível por 2, tá certo? Ser divisível é que dá para dividir, tá certo? Essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, é divisível, é que dá para dividir, tá certo? Dá para dividir. Tá certo? Ah, 10 é divisível por 2? O que é que vocês acham? Sim, né? Porque 10 dividido por 2 dá 5, entendeu? E também ele tem final 0, né? Então aí você pode também fazer essa análise. Eu acho que eu até devo ter colocado aqui. Coloquei, olha. Por exemplo, 1046 é divisível por 2. Por quê? Porque o seu final é 6, né? E de fato, se a gente for fazer a divisão, realmente vai dar, né? Vai dar uma divisão exata. Porque aqui, olha, vamos por 5, né? Pegando aqui o 10, baixo 4, que dá 2. Baixando o 6, dá 3, né? Então, veja, é uma divisão exata, né? Se é uma divisão exata, então, realmente. Só que aqui, pessoal, eu não quero que vocês façam conta, saiam fazendo conta para saber se é divisível por 2. É só analisar o final. Se tiver final 0, 2, 4, 6 ou 8, pronto. Você já sabe que dá para dividir, você já sabe que é divisão exata e que o final é 0, o resto é 0, entendeu? Então, você não precisa se preocupar. Vamos para frente. Olha, 1045 não é divisível por 2, pois seu final é 5, né? E aí, é aquela história que eu falei para vocês, né? Não é divisível mesmo porque aqui vai ter resto 1. Vai ter resto 1 nesse caso, né? Olha, aqui fica 10, né? Baixo 4, vai por 2. Baixo 5, vamos por 2 de novo, porém, o resto é 1. Ou seja, olha, não exata, né? Então, aí, por isso que o 1045 não é divisível por 2, tá certo? E aí é só você focar no final. Final 5, então, ele não é par. Se ele não é par, então não dá para ser dividido por 2, de forma exata, né? Aí vamos lá, olha. O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte. E eu falei para vocês que essas duas são importantes, né? Por 2 e por 3. Por quê? Um número, pessoal, ele só vai ser divisível por 3 se você pegar ele, somar os algarismos e der um número que é divisível por 3. Como assim? Você foca na tabuada do 3, olha, que é 0, 3, 9, nos resultados, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Para você saber. E aí dá para você detonar algumas questões da DMTech que perguntam, esse número aqui é primo? Aí você já vai e analisa. Esse número dá para ser dividido por 2? Se dá, então ele já não é primo, né? E por aí vai. Aí, por exemplo, olha, 630. 630, se você somar os algarismos, fica 6 mais 3 mais 0, que dá 9. 9 não dá para ser dividido por 3? Né? Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9, então dá para ser dividido. Então, aí, como 9 dá para ser dividido por 3, então 630 é divisível por 3. Entendeu? Então, aí você já faz essa ideia para saber se o número é primo ou não. Porque, veja, olha, um número só é primo se ele só tiver dois divisores, ou o número 1 ou o próprio número, né? E aí eu poderia dizer que 630 é primo, nesse caso. Olha, o número primo é aquele número que só pode ser dividido por dois números, o número 1 e o próprio número. Então, ele não é, entendeu? Então, o que é que eu quero de vocês com isso aqui? Eu quero que vocês percebam que se vocês olharem para o número e já saber que ele pode ser dividido por outro número além do 1 e dele próprio, então ele já não é primo. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que é o seguinte, olha. 630 só é primo se o quê? Se ele só puder ser dividido pelo número 1
e o próprio 630. Mas aqui a gente já está vendo que ele pode ser dividido por 3. Então pronto, ele já deixa de ser primo, tá certo? Porque como eu falei aqui para vocês aqui em cima, um número só é primo se o quê? Olha, eu até grifei somente, né? Essa palavra aqui, olha, extremamente importante. Somente dois divisores. E quem são eles? O número 1 e o próprio número, tá certo? Então ele só é primo se ele só puder ser dividido pelo número 1 e pelo próprio número. Então ali, olha, vocês já poderiam descobrir que o 630 não é primo, né? Até pelo fato de que ele também ser dividido por 2, né? Ele é par. Então você já pode fazer essa ideia aí, tá certo? Olha aqui, olha, 124. Será que 124 dá para ser dividido por 3? Nesse caso não dá, olha. Por quê? Porque a soma dos algarismos dá 7 e 7 não é divisível por 3. E aí, como 7 não é divisível por 3, né, não dá para ser dividido por 3 porque resta 1 lá na divisão. Então, aí o 124 não é divisível por 3, tá certo? Então, se você quer analisar se um número é divisível por 3, basta somar os algarismos. Se o resultado deu um número que dá para dividir por 3, beleza, ele é. Se não der, então, ele não é. Aí você já ganha um tempo aí nessas questões, tá certo? Eu iria fazer algumas anotações aqui, mas nesse caso não é necessário não. Vamos ver aqui. Divisibilidade por 5, pessoal, ela é muito simples. Porque, olha, um número ele só é divisível por 5 se ele tiver final ou 0 ou 5. Entendeu? É bem tranquilo. Então, olha, 275 é divisível por 5. Por quê? Porque tem final 5. Agora, o 3.272 não é divisível por 5, porque o final dele não é nem 0 e nem o 5, tá certo? Só analisando o final ali você já consegue garantir. Aqui eu coloquei algumas coisas para fazer anotações, que no caso eu ia fazer essas duas divisões, mas para ganhar tempo eu faço depois e mando para vocês o PDF. E aí, lembra, Maria, aqui nessa questão que você disse que não dava para dividir por 5, né? Olha, o 116, né? 116 não tem final 0 e nem tem final 5. Então, veja, a gente já tinha noção de que essa divisão é não exata, né? Porque esse número não é divisível por 5, porque ele não tem nem final 0 nem final 5. Então, dá para ganhar tempo nisso aí. Esses critérios servem para isso, pessoal. Para você analisar um número, né, de acordo com o critério e ver se está dentro ou se não está, né, se se encaixa ou não. É mais nesse sentido. A divisibilidade por 7 ela é um pouquinho chatinha. Ela é um pouquinho mais chata. Mas a ideia dela é o seguinte. Ó. Eu já vou falar aqui de acordo com esse exemplo, né? Quando é que um número é divisível por 7? Se você fizer o seguinte. Se você pegar o último algarismo, que nesse caso aqui, olha, pensando no 91, quem é o último algarismo? É o 1, né? Dobre esse último algarismo. Dobrando o 1, a gente fica com 2. Aí depois o que é que você faz? Do 91, você pega o número sem o último algarismo e tira o que você dobrou. Ou seja, 9 menos 2 dá 7. 7 dá para ser dividido por 7? Dá, né? Então, aí a gente conclui que o 91 é dividido por... é divisível por 7. Tá certo? A ideia é essa. Você tem um 91 e você quer saber se o 91 com certeza. Aqui a ideia é o seguinte. Você tem um número 91 e você quer saber se o 91 dá para ser dividido por 7. Aí o que é que você vai fazer? Do 91, você pega o último algarismo, que é 1. Aí você dobra ele, né? 2 vezes 1 dá 2, né? Aí depois o que é que você faz? Você volta para o seu número, que é o 91, e tira o último algarismo. E aí o que é que você faz? Você faz 9 menos o 2 que você encontrou aqui. Dá 7, né? Aí você se pergunta, 7 dá para ser dividido por 7? Né? Como dá, como é ok, então o número que você tinha inicialmente, que é os 91, ele é de fato
divisível por 7. É sempre fazendo essa ideia. Deixa eu pensar aqui em outra situação. Você dobra sempre o último número. Pode ser qualquer número no final. Você dobra sempre ele. Entendeu? Vamos supor que a gente tenha esse número aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha 371, por exemplo. Né? Aí, o que a gente faz? A gente pega o último número, que é 1, e dobra ele. 2 vezes 1 dá 2, né? Aí depois o que a gente faz? A gente volta para o nosso número original, que é os 371, e tira o último. Tirando o último fica 37, né? Aí o que você faz? Você pega o 37 e tira o 2, que dá 35. 35 dá para ser dividido por 7? O que vocês acham? Você pode pensar em multiplicação. Se você, né? Dá. E aí como dá, então, o que é que a gente garante? A gente garante que o número 371 pode ser dividido por 7. Entendeu? Sempre fazendo essa ideia aí. Ele é um pouquinho chatinho, esse critério, né? Mas se você for praticando, você fica fera. Entendeu? Mas é assim, é um critério que você vai usar, né? Esse do 7 você só vai usar se você quiser. Se você não quiser, você não precisa usar ele não. Mas claro, né? Tudo vai depender do tempo que você tem também, né? Isso é importante. Mas, como eu falei para vocês, o critério do 2 e do 3 é extremamente importante. Esse vocês têm que saber, né? Agora vamos para essa questão. Eu quero que vocês me digam, viu? Aí vejam só, olha. Essa daqui também foi recente, de Araçoiaba. E ele diz assim, olha. São exemplos de números primos, entre outros, os seguintes. 421 e 506. E aí? Questão correta ou errada? (506) é primo? É só lembrar, pessoal, olha. Quando é que um número é primo? Quando ele só tem dois divisores. O 1 e o próprio número. Se você olhar para um número e perceber que além do número 1 e do próprio número, você consegue outro divisor, ele já deixa de ser primo. Tá certo? Isso, muito bem. Né, Janaída? O 506 ele é par. Por quê? Porque ele tem final 6, né? Aqui, ó. O final dele é 6. Então ele é par. Tá certo? Se ele é par, pessoal, ele pode ser o quê? Divisível por 2, né? Então veja, olha o erro da questão. Você acabou de descobrir que o 506, além do número 1 e do próprio número, o 2 também pode dividir ele. Então ele já deixa de ser primo. Porque é como eu falei para vocês lá em cima. Lá quando a gente falou das divisões, né? Foi o que eu disse para vocês. Que o número 1 sempre divide e o próprio número. Né? E aí o número primo, ele só vai ter dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Mas aí, vocês já descobriram que o 2 também dá para dividir, né? Então, nesse caso, tá errada a questão. Tá certo? Pode ser dividido por 2, ou seja, não é primo. Agora, me diga o seguinte. Vamos supor que não tivesse os 506. A gente já sabe que a questão está errada, né? Para ser primo tem que ser todos. Mas vamos supor que não tivesse os 506 e fosse só os 421. O que é que vocês iam fazer? Se fosse só os 421. 421 é primo? Mas veja, o que é que eu vou querer de vocês nessas questões? Primeiro, tente os dois critérios. Tenta o critério do 2 e tenta o critério do 3. Se não der nenhum dos dois, aí vocês tentam o que a gente vai fazer agora na próxima questão. Tá certo? Aí vocês tentam aqui, ó.
Essa próxima questão diz o seguinte: são números primos menores de 203, entre outros, os seguintes: 193, 13 e 31. Tá certo? E aí ele pergunta, né? Olha, aí vocês tentam. Dá para ser dividido por 2, algum deles? 193 tem final 3, 13 tem final 3 e 31 tem final 1. Não, né? Justamente. Então veja, pessoal. Aí dá 13. Então, como dá 13, né? 13 não é divisível por 3. Então, nesse aqui. Pode. É por isso que eu falei para vocês, né? Vocês vão tentar os dois critérios. Primeiro tenta o critério por 2, depois tenta o critério por 3. Se não der, aí vocês vão ver outros meios, tá certo? Mas veja, olha. Nenhum deles dá para ser dividido por 2, como a gente já acabou de ver. E por 3, veja, 1 mais 3 dá 4. 4 não dá para ser dividido por 3. 3 mais 1 também dá 4. Não dá para ser dividido por 3. E 1 mais 9 dá 10, com 3, 13. Né? Como a gente viu, não dá para ser dividido por 3. E aí, pessoal, percebam também que não dá para ser dividido por 5. Né? Porque não tem final 0 e nem final 5. Nenhum deles. Entendeu? Essa daí vai estar correta. Só que o perigo está aqui, ó. O perigo está no 193. Entendeu? Porque às vezes ela gosta também de colocar valores altos como esse daí. Né? Veja que o 13 está aqui. O 13 está aqui, ó. Né? E o 31 está aqui também. Que eu já deixei para vocês que são os primeiros números primos, né? Então aqui está ok e aqui está ok. Só que o 193, né, você pode ficar. E aí, será que é? Será que não é? Porque veja, o que eu passei para vocês foi os critérios de divisibilidade do 2, do 3, do 5 e do 7. Né? E por que eu não passei do 4 nem do 8? Porque como eu falei para vocês, se o 193 for divisível por 4 ou por 8, ele vai ter que ser dividido por 2. Então, entendendo o que eu quis dizer, que eu não passei para vocês o critério de 4 e de 8, porque se ele fosse dividido por 4 ou por 8, né, ele teria que ser por 2. Porque se você for olhar na tabuada do 4 e na tabuada do 8, todos os números têm final par. Entendeu? Então, ele teria que ser por 2. Se ele fosse divisível por 9, ele teria que ser por 3. Então, por isso que o critério do 3 é importante. Né? E se ele fosse dividido por 6? Ele seria dividido por 2 e por 3. E por 10? Seria por 2 e por 5. Então, foi por isso que aqui em cima eu só passei para vocês esses critérios. O do 2, o do 3 e o do 5. Né? O do 7 é um caso à parte, que, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar se vocês quiserem. Né? Mas aí vamos lá. 193 seria o quê? Primo, sim ou não? Isso, né? Seria. Porque a gente acabou descartando, né? Como eu falei para vocês, olha. Ele não pode ser divisível nem por 4 nem por 8, porque se fosse, teria que ser dividido por 2. Ele não pode ser dividido por 6, porque se fosse por 6, também seria por 2 e por 3. E por 9 também não, porque ele teria que ser dividido por 3. E por 5 não é. E aí o resto, vocês vão ver também que não dá, tá certo? E aí vamos supor, mesmo assim, eu não tenho certeza se realmente ele é primo. Né? Mesmo a gente já sabendo que ele não é. Aí o que é que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer o seguinte, ó. 2, 3,
5. A gente já viu que esse número não pode ser dividido por 2, nem por 3, nem por 5. Aí vejam só. Aí vamos dividir ele por 7. Aí vocês fazem aquela ideia. Vocês dobram o 3, né? 2 vezes 3 dá 6. E aí vocês pegam o 19 e tira 6. 19 menos 6 dá 13. 13 é divisível por 7? Pronto. Então, como 13 não é divisível por 7, então por 7 também ele não é. Tá certo? Aí, beleza. Aí vamos ver agora por 11. Aqui eu vou por 1, né? Sobra 8, baixo 3, vou por 7. Aí aqui vai ficar 77 e aí dá 6, né? Também não dá, né? Porque veja que o resto foi menor do que 11. Aí você vai continuando. Só que essas divisões, pessoal, vocês vão fazer pelos números primos. Tento 13 agora. Por 13 vai por 1 aqui. Sobra 6, né? Baixo 3. E aí nós vamos por quanto? Por 5. 5 passa. Então vamos por 4. 4 vezes 3 dá 12, vai a 1, 52. Então aqui, 9, né? Também não dá. E aí você vai agora você vai pelo 17. Vai por 1. Sobra 2. Baixo 3, vai por 1 de novo. E aí sobra 6, né? Aí veja, olha, aqui você já para. Por quê? Porque o 11 é menor do que 17. Então, como o 11 é menor do que 17, você já para e você confirma que realmente ele é primo. Por quê? Porque ele não pode ser dividido, né, por todos esses números primos que a gente tentou aqui, até chegar nessa condição do quociente ser menor do que o divisor. Então, realmente ele é primo. Tá certo? Vamos lá, recapitular para vocês entenderem. Pela nossa análise que nós fizemos inicialmente, a gente já conseguiu perceber que o 193 não era primo. Só que eu percebi em outras provas que a ADM-Tec colocou valores enormes. Por exemplo, 500 não sei quanto é primo, 400 não sei quanto é primo. E aí, se você fica na dúvida, né, a partir daquela análise que a gente fez, se você ainda ficar na dúvida se é ou se não é, aí você pode fazer essas divisões. Entendeu? Você vai dividindo até você perceber que o quociente ficou menor do que o divisor. Veja aqui, ó, 17 é maior do que 11, né? Olha, 17 é maior do que 11, 14 é maior do que 13, mas a gente chegou em um momento em que o quociente ficou menor do que o divisor. Então aí vocês param, entendeu? E se você fizer essa parada e perceber que todas as divisões anteriores não foram possíveis, ou seja, não foram exatas, então é porque de fato ele é primo, tá certo? É porque de fato o 193 é primo, tá certo? Então vocês podem fazer essa segunda maneira aí para poder descobrir se é ou se não é primo. Beleza?